quebrar tabus? Por que eu tenho que falar de assuntos delicados que envolvem intimidade, que envolve privacidade, que envolve minhas partes íntimas com tanta naturalidade? Por que eu tenho que fazer isso? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thalia, eu sou mãe, sou técnica em enfermagem, sou doula e educadora na área de prevenção ao abuso. E hoje eu quero fazer uma chamada para você realmente te tirar da tua zona de conforto e te explicar o porquê que você precisa falar sobre esses assuntos delicados com naturalidade. Mas Thalia, eu não consigo nem falar, você acha que eu vou falar com naturalidade? Sim, você vai treinar até falar com naturalidade. E eu vou te explicar o porquê. Quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha muita insegurança sobre certos assuntos, apesar de que na época eu já era técnica em enfermagem, então o que envolvia a parte teórica, fisiológica, natural do corpo, eu já conseguia falar com mais naturalidade. Mas o que envolvia medos, inseguranças, coisas que eu ainda não tinha vivenciado, isso me dava um pouco de receio. E mais, eu não sabia me posicionar, o meu emocional era muito abalado, eu não sabia como me posicionar, como falar o que eu queria, o que eu não queria. Por coisas da infância mesmo, né? Eu era aquela criança que aprendeu a falar sim pra tudo, que falar não era rejeição, então, enfim, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas a questão é que eu não sabia me posicionar e não sabia como falar sobre esse tipo de assunto. E depois que eu me tornei mãe, uma janela abriu na minha frente que eu falei, opa, peraí, eu preciso saber sobre isso. Eu preciso entender sobre isso e eu preciso saber comunicar sobre isso também. Não só com outras pessoas, mas eu preciso saber fazer isso para os meus filhos. Quando eu me tornei mãe, cresceu dentro de mim um medo muito profundo dos meus filhos serem abusados. Eu não lembro exatamente o que foi na época que entrou nesse assunto, sabe? Mas a gente entrou nesse assunto conversando, a gente conversava muito, eu e meu esposo, sobre como que a gente queria educar os nossos filhos. O que a gente ia fazer, se a gente ia bater, se não ia bater, como que a gente ia conversar, como que a gente ia educar, o que a gente achava que era melhor, o que a gente tinha, né, de experiência das nossas infâncias que a gente queria reproduzir e o que a gente não queria reproduzir para eles, então a gente já vinha conversando muito sobre esse assunto. E aí nós entramos nessa questão de prevenção a abuso, de proteção mesmo, né? E aí na época eu falei, cara, eu não sei como falar, eu sei explicar o que é parte íntima, eu sei explicar isso, mas o porquê, como, de que jeito, eu não sei, né? E aí na época eu até tive contato com uma psicóloga especialista nessa área, inclusive ela dá cursos e maravilhoso. E aí eu comecei a estudar, comprei um curso dela que era voltado para a família mesmo, para pais. E aí comecei a estudar e a minha cabeça abriu assim, eu falei, cara, as pessoas precisam saber sobre essa informação, né? Porque foi muito bom, me deu muita clareza assim de coisas que aconteciam dentro da família, conversando depois com a minha mãe, eu entendi que eu tinha passado por um abuso na minha infância e que eu tinha achado que não era um abuso, que tinha sido só uma coisa da minha cabeça. Eu entendi muita coisa da forma como eu reagia, da forma como eu me comportava e até as minhas inseguranças em relação ao meu corpo, em relação à sexualidade, muitas coisas vieram por conta desse abuso lá na infância, né? E aí conversando com a minha mãe trouxe coisas do passado dela que ela nem tinha consciência, e aí a gente falou, cara, esse assunto ele é extremamente importante e a gente precisa falar sobre ele com naturalidade. Por quê? Porque se eu passar esse tabu pra frente, os meus filhos vão passar pelo que eu passei ou até coisas piores e eu não vou saber como ajudar. Então eu queria deixar aqui pra vocês hoje. Você hoje precisa falar sobre assuntos delicados para perder a sua insegurança, para você conseguir falar sobre tabu de uma forma muito leve, quebrar esses tabus que existem na nossa sociedade, dentro da nossa família muitas vezes, ali com o nosso marido tem alguns tabus, a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa perder essa vergonha de falar sobre parte íntima, de falar sobre sexualidade, de falar sobre coisas que envolvem a nossa intimidade, a gente precisa perder essa vergonha. Eu vou ser uma despudorada? Não, você não vai ser uma despudorada, mas você vai ser uma pessoa consciente do seu corpo, da sua fisionomia, você vai ser alguém segura de si, que conhece o seu corpo, que sabe como ele funciona e você vai ter uma autoestima elevada, porque se você sabe daquilo que está acontecendo, você não vai sentir insegurança, você já vai saber, peraí, nisso aqui eu sei o que está acontecendo, isso aqui não tá bom pra mim, eu não quero desse jeito.
Posicionamento. Eu quero convidar vocês hoje para ter posicionamento, que isso é o que faz a diferença hoje para você que ainda está gestante e amanhã, ou se for o caso, hoje também para você que já é mãe. Você precisa ensinar o seu filho a se posicionar também e muitas vezes se posicionando, tá bom? Então eu quero convidar vocês, com esse vídeo eu quero começar mais uma série de vídeos e aqui eu quero falar sobre um dos temas que eu mais amo da maternidade, que é a educação sexual. E eu quero começar a educação sexual comigo, que é mãe, para depois a gente passar, mãe e pai também, tá? Se você é um pai que tá assistindo, esse vídeo é para você também. Começar a educação sexual com a gente, que somos pais, para depois a gente saber como passar essa educação para os nossos filhos e prevenir que eles sofram algum tipo de abuso no futuro, tá bom? Então eu espero vocês nos próximos vídeos. E eu preciso conhecê-los, preciso saber quais são as suas maiores inseguranças, as dificuldades, no que vocês mais têm dificuldade de falar, o que vocês acham que é educação sexual, o que não é, o que vocês gostariam de ouvir sobre esse tema, tá bom? Tragam esses comentários pra mim, pode comentar sem vergonha mesmo, ó, já vão começar a exercer o posicionamento agora, comentando ali sem vergonha. Eu vou colocar alguns comentários abaixo de assuntos que a gente pode tratar nos próximos vídeos. E, por favor, comentem também. E se inscrevam no canal para que vocês possam ter acesso a essa informação e para que o YouTube também entregue este conteúdo para outras pessoas também e que elas também tenham acesso a essa informação. E eu preciso dizer, finalizando, que eu gostaria muito que os meus pais tivessem tido essa informação na época e que eles tivessem conseguido me orientar e me proteger dessa forma. E hoje eu não culpo eles de forma alguma, porque eles fizeram o melhor com o que eles tinham de informação e com o que eles achavam que estavam certos. E eu já perdoei muito tempo o que aconteceu, mas eu quero usar essa situação que aconteceu comigo para que outras pessoas não passem por isso, para que os nossos filhos não passem por isso. Se você passou por alguma situação dessa também, eu gostaria de dizer que eu sinto muito mesmo, muito, muito, muito mesmo. E a minha intenção aqui é que a gente possa prevenir que os nossos filhos vivenciem isso, tá bom? Conto com vocês para isso, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.